Bem-vindo de volta ao Vida e Saúde. O intervalo foi bem rapidinho e agora é aprender como expulsar ou como evitar aquelas formiguinhas. No inverno elas aparecem bastante. Eu tô aqui com a Elisa Vidal, agrônoma aqui da Clínica Adventista Vida Natural. Obrigada por estar aqui com a gente. Que isso, é um prazer sempre. Agora você tá com os ingredientes aqui, Elisa, bastante interessantes para formiguinhas. Como que as formigas são atraídas ou como que a gente consegue repelir elas de casa? Isso. Olha, Teru, é um assunto assim, é bem importante porque é um assunto que tem a ver com a nossa saúde mesmo. Porque muitas vezes a gente costuma dizer assim, mas uma formiguinha ali, o que que tem? Faz mal. Né? Não faz mal nenhum, faz bem pra vista, né? Quando a gente era criança. Mas as formigas, elas passam por todos os lugares. Então elas passam da mesma maneira que elas passam no lixo, elas passam em locais abandonados, elas passam sobre a nossa comida. Elas comem insetos, por exemplo, se a gente mata uma barata no quintal, elas comem insetos também. Elas levam, na verdade, então, né, pro ninho delas, mas tem contato com tudo. E aqueles micro-organismos que são infecciosos vão ficando sobre as patinhas dela, sobre o corpinho da formiga. E quando ela passa lá no nossa pote de alimentos, fica tudo ali também, né? Então, por isso é importante a gente não ter formigas em casa. Tá. Deixar e não sempre consumir o alimento também contaminado pelas formigas. Isso. É lógico que a contaminação depende também da higiene que você vai ter com esse alimento depois. Mas é importante não deixar as formigas entrarem. Para não deixar as formigas entrarem, então primeiro gostaria de falar algumas dicas. Vamos a primeira coisa é aquela que todo mundo sabe, né? Não deixar restos de comida. Principalmente os alimentos muito ricos em açúcar, em gorduras. Todos esses são atrativos para a formiga. Aquele farelinho, né? Tudo que é pegajoso, sabe aquela coisa assim, ó? Pegajoso, geleia é pegajoso, mel é pegajoso. Fruta. Né? Doces formam aquele grudezinho quando seca, né? Tudo isso é atrativo para a formiga. Tá. Então é importante a gente sempre manter a nossa casa limpinha. A louça sempre lavada, nunca deixar o alimento exposto. Se eu tiver que deixar um alimento ali sobre a mesa, sobre um balcão, sempre cobrir com filme plástico ou outra, né, uma tampa apropriada. Outra coisa importante, o lixo que a gente deixa. Muitas vezes na cozinha a gente deixa aquele lixo orgânico exposto. Sempre deixar o lixo fechadinho. Além de atrair formiga, atrai também moscas, né? Exatamente. Se for lixo orgânico, né? Cascas de frutas e tudo mais, atrai moscas. Tá. Deixar o lixo fechado e o lixo reciclável, que a gente separa. Na minha casa, a gente tem o hábito de separar uma latinha, uma caixinha Tetra Pak. Sempre dar uma lavadinha antes. Se eu dou uma lavadinha, tiro jogo uma aguinha, né? Eu já consigo armazenar ali e não ter problema com insetos. Tá. Digamos que a formiga tem invadido. Agora, o que fazer? A primeira coisa é você observar no início. Sempre tem o seguinte, tem as formigas que são desbravadoras. Como nós estamos na TV Novo Tempo, nós chamamos elas de desbravadoras. São aquelas que vão procurar os caminhos. Elas vão primeiro e ensinam o caminho. Elas encontram, tem alguma coisa ali interessante? Voltam e ensinam um caminho para as outras. Então, é importante estar atento aos primeiros sinais de infestação. Nos primeiros sinais de infestação, se você observar, ela faz um caminho. Esse caminho, a gente pode tomar algumas iniciativas. A primeira, às vezes é por alguma fresta, às vezes é um azulejo, um piso que tem um buraquinho ali. A primeira coisa a fazer seria vedar esse buraquinho. Tá. Seja com massa, com silicone ou com alguma coisa temporária. Se for com alguma coisa temporária, você lembrando que depois você tem que ir fazer o serviço completo. Bem feito, né? Completo. Uma coisa importante, olha, uma dica muito simples que dá para maior parte das espécies de formiga e dá pra gente usar no jardim muitas vezes, eu sempre trago aqui dicas muito simples que a gente tem em casa, né? Água, detergente, o detergente que a gente usa para lavar a louça mesmo, faça uma misturinha de água com detergente. Você colocou aí umas 3 colheres de detergente, mais ou menos. Isso, a olho. O importante é ter o detergente na água, aquele que vai matar a formiguinha. Aí o que a gente vai fazer? A gente coloca no caminho onde ela passa. Se eu eliminar os vestígios porque ela vai deixando um sinal químico. A formiga que vai passando vai deixando um sinal químico. Se eu limpar
com um detergente que tem perfumado ou com vinagre. O vinagre é muito bom para fazer a asepsia das coisas, né? Não é muito bom para comer, mas para limpar, para limpeza é ótimo. Você passa o vinagre ali, ele elimina os sinais químicos, ou então você passa o detergente. Às vezes tem aquelas frestinhas atrás do azulejo que é difícil de alcançar. Eu uso uma seringa. Então, uma seringa como essa, simples, que a gente usa, muitas vezes é fácil de comprar, né? Na farmácia. Eu coloco essa água com sabão e ali eu coloco na frestinha. Na frestinha, onde aqui eu vou jogar aqui, que eu não tenho outro, né? Coloco entre os azulejos ou alguma coisa assim, que eu posso alcançar e as formigas que estão ali já são eliminadas. Você vai então quebrar daí o ciclo do traço dela, do trajeto que ela vai fazer até o alimento. Exatamente, eu vou dificultar a entrada em casa. Tá, essa é uma dica. Agora, outra coisa, olha, para dificultar a entrada em casa, eu posso fazer barreiras. Aonde a formiga passa, eu coloco barreiras com coisas que não são agradáveis, com coisas que repelem. Aqui eu trouxe algumas coisas só. Aqui eu tenho canela em pó, que tem um cheiro forte. Todas as especiarias que têm cheiros bem fortes, os insetos não são gostam muito... Isso. E aqui eu tenho cúrcuma. Eu poderia usar também o carvão em pó. Poderia usar por exemplo, um canteirinho. Você entra pela janela, um canteirinho com hortelã, que eu planto hortelã, que eu planto salsa, que eu tenho aqui também, Mas isso eu vou colocar onde? Como é que eu vou utilizar essas especiarias? No caminho da formiga. Então você viu que elas entram por uma determinada porta, por uma janela, passam por cima de um balcão. Eu pego lá um pouquinho, vou colocar aqui pra gente ver, ó. E faço uma barreirinha mesmo, ó. Um caminhozinho. E fecho aqui o lugar onde ela vai passar, por onde ela iria passar. Eu posso deixar num cantinho, não vai me atrapalhar em nada, e renovo sempre. Certo. Né? Eu vou limpar a casa, uma dica bastante fácil, né, gente? Todo mundo tem uma canela em casa, esses temperos são fáceis de conseguir também. A cada semana eu posso limpar aquilo ali e trocar. Tá bom? O que mais, Elisa? Outra coisa, nessa bandejinha aqui eu separei algumas coisas que podem ser usadas, mas num ponto específico. Por exemplo, na lata de mantimento. Então, tem uma lata de mantimento que ela é bonita, mas nem sempre é bem vedada, né? Às vezes é aquela, né, de cerâmica, alguma coisa. E eu posso usar isso aqui de uma maneira muito simples. Eu tenho aqui cravo, canela em pau também, louro, que é muito simples, que a gente usa, né, para temperar a comida, e salsinha fresca. Tá. Poderia ser a hortelã também. Aqui eu trouxe uma gaze simples, ou um tecido bem aberto, com uma trama bem aberta, assim, tem que ser, né? E eu vou fazer uma trouxinha de cravo. Então eu uso alguns cravos, um pouquinho de cravo, não precisa ser muito não. Isso aqui pode ser uma lata grande, se for uma lata pequena pode ser uns 3, 4 cravos só. Joia. Tá bom? Faço uma trouxinha com a gaze, eu posso amarrar bem ou fazer um nozinho com a própria gaze e deixo dentro da lata. É interessante usar, por exemplo, com alimentos que são mais adocicados, esse tipo de tempero, e com alimentos que são mais salgados, daí aquele tipo de tempero. Porque daí, por exemplo, eu não vou colocar um louro dentro da vasilha de açúcar. De açúcar? Mas ele não vai dar muito perfume, não, porque ele vai secar um pouquinho, não chega a interferir no sabor. Entendi. Né? Mas eu posso usar na farinha, no açúcar, outros alimentos que também são atrativos, alguns até... Cereais, né? Exato, que são atrativos, e nos armários também. Então eu coloco uma trouxinha dessa aqui com alguns cravinhos no meu armário, até às vezes ele não fica no meio das panelas, nem no meio da louça, mas ela passa por ali. Então se eu percebo isso, eu coloco uma trouxinha lá, e a cada cerca de 2 semanas eu troco essa trouxinha. Porque daí o aroma vai perdendo, ele vai perdendo. Vai sumindo. Então você deixa ali por mais ou menos 15 dias, de 15 a 20 dias, daí você tem que trocar para você renovar aquilo ali. E é muito simples, né? Qualquer um pode fazer. Simples, prático, gostei. Obrigada pelas dicas, viu, Elisa? Imagina, eu que agradeço. Vida e Saúde vai ficando por aqui. Amanhã você vai entender um pouquinho sobre a importância do café da manhã de uma maneira bastante diferente. A gente também vai falar sobre os transtornos alimentares durante a adolescência e você vai ter receita aqui, bife de gala. Elisa, vamos dar um tchau para todo mundo? Aqui em cima, olha. Até amanhã, a gente espera você. Tchau. Boa tarde.